Opa, boa noite, pessoal. Por isso que eu disse a você, veja. Entendeu? Aí continua. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Hoje, a nossa palestra tem um tema curioso, bastante interessante. Por quê? Muitas pessoas, inclusive, me perguntaram, né? Vocês que estão aqui, várias pessoas me perguntaram por que o tema, né? Principalmente um tema como esse, a importância do propósito para o ser humano. E no subtítulo Consolador Prometido, quer dizer, a importância do propósito. Muita gente me pergunta, que palestra é essa, né? A importância do propósito. Muita gente coloca os termos espíritas, né? A importância da mediunidade, a importância do Consolador Prometido, né? O espiritismo e tal. Todo mundo, cada um coloca um tema assim que chama a atenção. Eu coloquei o propósito, gente, por um motivo muito especial. Porque, principalmente para o dependente químico, seja ele um alcoólico ou um dependente químico de outras drogas, o propósito é tudo. Eu me lembro muito bem que quando eu estava envolvido no processo de dependência química, uma das coisas que me ajudou bastante, primeiro foi ser espírita. Porque ser espírita já é uma condição fantástica, porque lhe esclarece muitas coisas. O que você não tem nas outras religiões, não desmerecendo, por favor, gosto sempre de esclarecer isso. Não desmerecendo as outras religiões, de forma alguma, por favor, não é isso. Mas nas outras religiões a gente não tem as respostas dos porquês, né? Nós não temos explicação de certas perguntas que nós fazemos no dia a dia, dos questionamentos que nós temos em relação à existência, à vida da gente, os problemas que a gente passa. Por que eu estou passando tais problemas, né? Por que está acontecendo isso? Então vem o propósito. Então vamos ver a definição de propósito, até para a gente ter uma consciência do que é o propósito, na verdade, né? Propósito, vamos lá. Aquilo que se busca alcançar, o objetivo, a finalidade, o intuito. Veja, aquilo que se busca alcançar, o objetivo, a finalidade, o intuito. Mais do que isso, a intenção de fazer algo, o projeto, o desígnio. Isso explica muita coisa. Todas as vezes que a gente vai justificar qualquer coisa na vida da gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer coisa, a gente sempre se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Qual é o intuito de fazer isso? Qual é o sentido de estar praticando tal coisa? Por que é que eu vou fazer dessa forma? Por que é que eu vou deixar de beber? Por que é que eu vou deixar de fumar maconha? Por que é que eu vou deixar de me drogar? Por que é que eu vou deixar de ser um viciado? Sinceramente, eu encontrei isso, essas questões dos porquês, né? Essa questão do intuito, do meu projeto, do meu desígnio, exatamente através da doutrina espírita. A doutrina espírita explica muita coisa, mas não explica de uma forma cega, não. Ela explica de uma forma clara, de uma forma científica. Ela nos esclarece perfeitamente cada ponto, sem, no entanto, se colocar num patamar de explicar tudo. Não se coloca nesse patamar de explicar tudo, porque tudo a gente não consegue explicar, porque os mistérios que acontecem ainda na natureza, em Deus, na espiritualidade, nós não nos cabe alcançar, ainda não conseguimos alcançar isso pela nossa inferioridade espiritual. A explicação do que é Deus, qual é o projeto dele no processo da humanidade, a gente sabe muito bem que nós temos uma programação espiritual. Nós temos um sentido para tudo isso que nós estamos passando aqui. E nós temos, nessa programação espiritual, nós temos essencialmente uma lembrança
Lógico que não é uma lembrança de forma clara, nítida, de tudo que é preciso ser feito nessa vida e o que precisa ser mudado, porque muitas vezes a gente vem com coisas imprimidas em nós que precisam ser mudadas, que você diz, não, foi desígnio de Deus eu ter nascido assim, desse jeito, eu não preciso mudar nada, é um karma meu. Não, você veio com aquilo exatamente para ter coragem de mudar. Você recebeu em sua família uma pessoa que é sua inimiga espiritual, ou seu desafeto espiritual, exatamente para você começar a trabalhar a tolerância, o amor, a aproximação, a afinidade com aquela pessoa que até então era um desafeto seu. Então, na realidade, o propósito explica tudo. Então, todas as vezes que eu vou decidir fazer alguma coisa na minha vida, eu pergunto, por que eu vou fazer isso? Qual é o sentido? Qual é a lógica? Porque eu preciso de lógica. Eu não quero ter uma fé cega. Como eu sempre fui um cara completamente complicado nisso, e eu acho que a maioria dos seres humanos com um pouquinho de inteligência é complicado. A partir do momento em que você se pergunta, se questiona sobre os fatos que acontecem com você, significa que você está perguntando qual o propósito, qual o significado. Por que é que eu devo agir dessa forma? Por que é que eu devo ser bom? Por que é que eu devo parar de beber? Por que é que eu devo parar de fumar? Por que é que eu devo ajudar pessoas? Por que é que eu devo trilhar na senda do bem, no caminho do bem? Por que é que eu devo ser uma pessoa diferente? Por que é que eu devo ser solidário, ser amoroso, ser justo, ser ético? Por que é que eu devo ajustar o meu pensamento dentro de padrões vibratórios positivos? Gente, nós estamos vivendo agora uma época tão pesada em termos de energia. Eu não sei se vocês já sentiram isso. É exatamente esse momento de transição que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de transição na Terra. Nós estamos passando do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração foi instalado. Mas nós temos uma escolha, como tudo que nós temos uma escolha. Podemos ficar aqui no mundo de regeneração, porque isso é sem volta. Ele já foi instalado, a gente já está aqui para poder experimentar, partir para essa mudança, ou nós podemos escolher ir para outros mundos com o mesmo padrão que está tendo aqui agora. Às vezes a gente não consegue viver no bom. Tem gente que não consegue viver, que adora a casa suja, não gosta de casa limpa, que só consegue viver na desorganização em vez da organização. Então, para esses, tem um mundo desorganizado. Menos evoluído do que esse, vai para lá, meu filho. Se mude para lá. Então, está sendo dada as últimas oportunidades para que os espíritos venham para cá. Veja a importância de tudo isso, desse propósito. Eu tenho o propósito de vir para a Terra para comprovar que eu sou merecedor de ficar na Terra, de ficar nesse mundo de regeneração, que agora será de regeneração. Então, as últimas almas, os últimos espíritos, a esses últimos espíritos está sendo dado, e a gente que já está aqui, alguns estão sendo encarnados aqui nesse momento. Porque muita gente diz, não, agora só estão nascendo crianças cristal, índigo, não sei o que e tal, e sai denominando todos os tipos de crianças que estão nascendo. Parece que só está nascendo a alma boa. Não, tem muitas almas ainda, muitos espíritos que estão vindo aqui resgatar. Não são almas ruins, gente. São almas que precisam se recuperar, resgatar, espiar. Então, a essas almas está sendo dada a última oportunidade. Por isso, tanta coisa está acontecendo nesse momento, porque é a última oportunidade,
Eles estão vindo de enxurrada para poder aproveitar o momento. O propósito é evoluir rapidamente, tentar melhorar a sua vida. Como eu disse aqui em outras palestras, o próprio Kardec disse aí, se você quer melhorar na sua vida, tente logo nessa. Não fique esperando para a próxima vida para tentar evoluir, não. Nessa mesmo você já pode evoluir. Eu citei até o exemplo de Paulo, na estrada de Damasco, que imediatamente disse, eu vou mudar. Ele passou numa vida só, de matador de cristãos, de perseguidor de cristãos, para divulgador da doutrina cristã, dos conceitos cristãos. Então ele evoluiu numa vida só, aquilo tudo. Então há vários espíritos que está sendo dada essa oportunidade, que pode ser agarrada com unhas e dentes, ou pode ser desprezada. É tua livre escolha, é teu livre-arbítrio. Não existe imposição nesse processo. Não existe imposição para mim, nem para Cristiano, nem para Geis, nem para Heraldo. Para ninguém existe imposição. Você melhora se você quiser. Você muda se você quiser. E a todos é dada a oportunidade de mudança. É igual? Não. Porque eu não posso dar liberdade demais a uma criança de 2 anos do mesmo jeito que eu dou liberdade a um velho de 80. Então, eu preciso dar limitações a certos espíritos. São limitações espirituais, limitações psíquicas. E a outros eu dou mais condições de agir e atuar. Alguns eu tenho algum tipo de manipulação. Isso existe sim. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, domar alguns comportamentos. Às vezes essa doma vem através de defeitos físicos, às vezes de problemas psíquicos ou problemas mentais, dificuldades de raciocinar, porque se vier um Hitler da vida, ele precisa ter algum bloqueio mental para poder não fazer besteira de novo. É verdade ou não é? Então ele não tem um livre-arbítrio para poder pensar com a mente dele completamente aberta, com toda a inteligência que ele tem. Então ele tem uma limitação física que foi construída no plano espiritual, talvez nem de comum acordo, e ele veio com um propósito. Por isso o nome propósito. Mas as almas, muitas vezes, a gente está num mundo extremamente paradoxal, né? O que é o paradoxo? O paradoxo, ele explica a vida. O paradoxo, ele é autoexplicativo, né? O paradoxo é o jogo dos contrários. O paradoxo, ele se explica muito bem. Por exemplo, você sai daqui, olha para cima, vê um céu lindo, aí você diz assim, mas que mundo maravilhoso. Olha para a lua e diz, eita, que lua bonita, que coisa linda. Quando olha para o chão, vê uma criança passando fome e tal, mas que mundo horrível. A gente vive nessa dicotomia, a gente vive nessa duplicidade de mundos, onde existem coisas belíssimas e coisas horríveis, e coisas mais ou menos. Então isso é o paradoxo do mundo. E o paradoxo também é a nossa programação espiritual. É extremamente paradoxal os nossos propósitos. Nós viemos com um propósito, talvez não cumpramos os propósitos. Eu vou explicar para vocês isso aí. Eu até falei desse exemplo. Esse foi um exemplo até que Haroldo Dutra citou. Eu achei fantástico esse exemplo. E eu estou repetindo sempre esse exemplo, porque eu acho maravilhoso. Explica o propósito. Diz que um certo formador foi dar um treinamento em uma empresa. E quando ele chegou, imediatamente ele distribuiu balões de diversas cores para as pessoas que estavam ali naquela plateia. Mas ele não só distribuiu balões, ele distribuiu balões e um palito daquele dente muito afiado. E ele disse, encha a bola até o ponto máximo. Muita gente estourou a bola,
tal, mas ele encheu a bola. Quando estava todo mundo com a bolinha cheia, ele mandou fechar. E ele disse: segure a bola com a mão esquerda e o palito de dedo com a mão direita. E eu só tenho uma instrução a dar a vocês: protejam o seu balão, protejam a sua bola de sopro. E aí ele fez 1, 2, 3 já, né? E mandou todo mundo começar a proteger o balão. Pasme, foi uma agonia. Tinha gente subindo na cadeira tentando furar o balão do outro. Era bem, assim, um tempo muito longo, assim, uns 15 segundos, né? Todos os balões estavam estourados. Aí ele volta e ele diz assim: quem foi que disse que era para estourar o balão? Era para proteger o balão. Você não era para estourar o balão do outro, era para proteger o balão. É isso que está faltando na nossa programação espiritual. Nós precisamos proteger o nosso balão. Nós precisamos proteger a nossa programação espiritual, o nosso propósito, o porquê da nossa vida, o nosso projeto de vida precisa ser protegido. Se você não protege o teu projeto de vida, você se arrisca. O Espiritismo é fantástico para isso. Vocês vão ver. Que primeiro, no Espiritismo, você adquire conhecimento. O que é e como adquirir conhecimento? Vamos lá. E aí Cristo disse aos doutores da lei, disse assim: tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Brincou com a ignorância, né? A ignorância do outro que não entendia de amor, de oferecer a outra face, de trilhar pelo caminho do bem, de não ver status como um ponto positivo, de não humilhar pessoas e sim ajudá-las a ultrapassar todos os seus percalços, todos os seus problemas. Então, conhecimento é ideia, noção, informação, notícia, experiência, discernimento, consciência da própria existência. Isso é conhecimento. Conhecimento. Vamos lá. Tinha Sócrates, que aí no ano de 470 a 300 antes de Cristo, ele disse uma frase lapidar. Isso todo mundo conhece, essa história de Sócrates. Sócrates foi preso por suas ideias. No calabouço, a esposa foi visitá-lo e disse a Sócrates que ia tomar cicuta. Cicuta é um veneno que o indivíduo tomava e morria. Ele foi condenado a tomar cicuta. E bastava ele dizer algumas coisas que ele sabia para todos aqueles juízes, aquelas pessoas que estavam condenando ou que o condenaram à morte, que ele podia até se salvar. E a esposa dele chegou para ele e disse: Sócrates, tu que sabes de tudo, tu que conheces tudo, por que não te defendes? Ele veio com a frase: todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Eu só sei que nada sei. E morreu. Teve que tomar cicuta. Então a gente tem que ter humildade para entender que a gente não sabe de nada. Então conhecimento é preciso adquirir o dia todo, o tempo todo, a vida toda. A gente não pode se cansar de procurar o conhecimento. Já Santo Agostinho disse: conhece-te a ti mesmo. Qual é o teu propósito? O que é que você tem aí dentro de você? Você conhece a você?
Porque você não tem que estar conhecendo os outros. Gente, a gente procura felicidade nos outros e não procura na gente mesmo. A gente procura soluções nos outros e não procura na gente mesmo. Só que a solução está dentro de você, não está no mundo, não está nas pessoas, está em você. Cadê a tua procura interna? Cadê a tua busca interior? Você está buscando interiormente? Você está procurando interiormente? Então, o Espiritismo diz, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Não. Veja, olha aqui, ó, Livro dos Espíritos, pergunta 17 e 18, são as duas. Então, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Aí, os Espíritos respondem, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Veja, eu não vou procurar saber do princípio das coisas para ter conhecimento. Preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer a mim mesmo. E aí a segunda, veja, a pergunta 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão veladas? O Espírito diz, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então, as coisas começam a se esclarecer na medida em que você melhora, na medida em que você decide dar o próximo passo. Ter coragem. Porque para mim é coragem. É uma questão de coragem. Gente, parar dos vícios é coragem pura, gente. Coragem. Você precisa ter coragem. Mas, meus amigos, quem diz que teus amigos vão estar na hora pior da tua vida? Diz, não. Eu digo assim logo. Tua vida não depende de amigo nenhum. Teu amigo não vai estar contigo. Só você vai estar com você. Muita gente diz assim, nisso as religiões tradicionais têm razão, né? No dia do juízo final você tá você e Deus. Pois é, se o juízo final significa na hora da sua morte, só está você e Deus mesmo. E na hora que você desencarna, que dá de cara com a realidade, porque aí você se lembra de tudo, você vai ter consciência do que você é, das besteiras que fez, do que você passou. Aí só tem você com você, meu compadre. Não tem ninguém com você, não. Só tem você com você. Ninguém vai estar com você. Então não tem amigo, meu amigo. Melhore. Corra, é urgente. A melhora é para ontem, não é para hoje. Não é para hoje, nem para hoje é para ontem. Já passou o tempo de melhorar. Vamos começar. Embora não seja tarde, nunca é tarde para se melhorar. Tá certo? Então vamos lá. À medida que o espírito desenvolve todo o seu potencial, não apenas intelectual, mas também moralmente, tem mais possibilidades de avançar no conhecimento. Se não pode chegar à essência absoluta das coisas porque não tem instrumentos adequados a esse tipo de inquirição, pelo menos adquire uma visão mais lúcida e cada vez mais profunda e ampliada. Amorim, Deolinda Amorim, Análises Espíritas, da página 178, ele fala isso. Então, veja, à medida em que você depura e melhora, você vai ficando mais lúcido. Minha gente, eu digo isso e me emociona isso. Gente, eu fiquei tão lúcido. Primeiro porque doutrina espírita é de uma responsabilidade. Olha, ser de qualquer religião que tem dogma é fácil. Porque é uma pílula para se engolir. Você pega ela e engole com um copo d'água. O espiritismo não. O espiritismo é uma cadeira dessa para engolir. E não te dão nem um copo d'água. Por quê? É muito conhecimento. É muita coisa. É muita responsabilidade. Depende só de você.
O pecado não vai ser tirado por ninguém. Tua felicidade não depende de Deus, só depende de tu. Vê como é difícil, como é tão difícil ser espírita. E como é tão bom ser espírita. Porque ao mesmo tempo se discutindo uma série de conhecimentos, de informações, de possibilidades, para que você assuma a sua responsabilidade, o seu propósito, que é teu, intransferível, indivisível, impartilhável. Eu não posso partilhar o meu compromisso, o meu propósito. Não vai dar. Não vai dar para... Olha, eu vou partilhar, se Cléia querendo. Aí ela vai chegar para mim e dizer, ó, Vaguinho, eu quero partilhar. Veja, eu sei que você está muito sobrecarregado. Eu vou partilhar com você esse seu compromisso. Tu pode, se Cléia. Pode de nada. Tu não tem condições de tomar de mim o meu compromisso. Nem que tu queira muito. Nem que você queira muito. Você não vai poder me ajudar. Eu posso, no máximo, te dizer palavras amigas. Eu posso te estender a mão. Eu posso te dizer o caminho. Eu posso te dar informação, te mostrar o livro, te informar as coisas positivas. Mas eu não posso ajudar, nem me colocar no seu lugar. No seu lugar, eu não consigo me colocar. Porque é seu lugar, não é meu lugar. Eu só vou conseguir te dar o caminho das pedras. Mas eu não vou poder te dar as pedras. Aquela pedra preciosa, quem vai ter que encontrar é você. Porque a tua responsabilidade, como eu já falei, o teu propósito, o teu projeto é seu. Como era? E achar a pedra. Exatamente, você é quem vai ter que achar pelos caminhos lógicos, fazendo. Wagner, como é o mapa? Como é o mapa? O mapa está dentro de você, nego. O mapa é seu. Olha, a casa espírita, a religião que te disser assim, não, eu tenho um mapa para você. Não confie não. Não confie não. Porque não existe mapa pré-fabricado. Não existe esse mapa, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. Conhecimento ainda é fruto de longa paciência, de ardorosa boa vontade e de profunda meditação. Conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Você passa muito tempo adquirindo conhecimento, mas o conhecimento que se busca, tá certo? Então, a construção do conhecimento, veja que ele é retroalimentado, ele não para, ele é extremamente dinâmico, e quando você pensa que o tem, você não tem nada. Você vai adquirindo e perdendo, porque as coisas são dinâmicas, o mundo é dinâmico. Então você tem assimilação, a incorporação de novas experiências, você tem nova estrutura, você tem mudança interior, mas ao mesmo tempo você tem uma acomodação, porque você acha que sabe de tudo, e que é perigoso, porque você não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. A gente pensa que sabe, e não sabe. E aí depois vem a estrutura interior que lhe avisa, ei, tu não sabe de nada, começa de novo. Por isso que essas setinhas, olha, elas são, tá vendo? Giratórias, elas não param, elas são circulares. Eu não paro de aprender. E a cada dia que eu aprendo, eu descubro que sou ainda mais ignorante. Eu descubro que preciso sempre aprender mais. Por isso que a vida é uma escola e o mundo é de evolução espiritual. Quando eu penso que sei, é que não sei. É que não sei. Porque agora eu tenho que estar sempre... Exatamente, era. Exatamente isso. Vamos lá.
Então, a representação esquemática dessa evolução, veja só como é, vê como é. Veja como é interessante, veja. Você tem a matéria-prima do processo evolutivo, que é a vivência e a experiência. Isso é uma matéria-prima, o bruto, você recebe. Vivências e experiências passadas, não é isso? E aí, você tem a manufatura, que é exatamente o aprendizado que você tem aqui e a prática, porque você pratica no mundo material. Consequentemente, você tem uma evolução. Veja como é fácil entender, é esquemático, veja. Matéria-prima de vivência e experiência, manufatura da etapa evolutiva que dá no aprendizado e a prática, que consequentemente te leva para o futuro evolutivo. E todo mundo evolui, viu, minha gente? Todo mundo evolui. Vai naquele cara que é marginal, matou não sei quanto, ele está evoluindo, em algum ponto ele evoluiu. Nem naquele momentinho que ele diz assim, eita, me arrependi de alguma coisa, ele evoluiu um pouquinho ali. Entendeu? Eu sei que arrependimento não muda nada, mas às vezes um gesto de bondade, às vezes um dar a mão, às vezes esses caras dentro da prisão, eles transformam a vida deles. Às vezes eles são solidários com os parceiros, da forma deles lá, entendeu? E essa solidariedade é uma forma de evoluir, é uma forma de ver o outro, de dar a mão ao outro. O outro está na nossa vida. Um outro dia eu vi um vídeo fantástico, um vídeo até que foi partilhado por muita gente me mandou esse vídeo, de uma moça, uma socialite dessa, bonitona, toda descolada, e ela fala, eu pensei que era uma besteira que ela ia falar, ela falando do outro, né? E ela falou a importância do outro. Ela disse, olha, você nasce pelo outro, você quando nasce, você recebe a roupa do outro, você é alimentado pelo outro, depois o outro é que fabrica a comida que você vai comer. Você pensa que está se alimentando sozinho, mas não, é o outro que está lhe alimentando. Depois você vai e estuda porque o outro lhe ensina. Depois você vai e vive porque o outro... Aí sai dizendo o outro. E no final, sabe quem é que lhe enterra? O outro. Então você precisa do outro sempre. Então por que a gente não cuida do outro? A gente tem que cuidar do outro, mas cuidar de si próprio primeiro. Do nosso propósito primeiro. Eu só consigo ajudar o outro quando eu me ajudo, tá? Não existe esse negócio de ajudar o outro sem me ajudar. Oi, Cristiano, fale. Oi, desculpa eu perguntar agora, porque é uma explicação que você pode me dar também. Vamos lá. Esse negócio de ajudar o outro, se ajudar o outro, a gente precisa ajudar a si próprio. Sim. A gente sabe disso. Agora, quando a gente tenta ajudar o outro, que o outro não quer. Paciência, Cristiano. Paciência. Veja, eu costumo sempre dizer isso. Eu só vou até onde eu posso. Eu não tenho vara de condão, como eu terminei de dizer. Eu não posso te dar as pedras, eu posso te ensinar o caminho delas. Mas eu jamais vou poder viver a sua vida no seu lugar. Eu jamais vou poder fazer escolhas por você. Então, na hora que eu quero lhe ajudar e você não quer, paciência, Cristiano. Você está entendendo como é? Um outro dia chegou uma pessoa para mim e disse assim, Wagner, fulano de tal está tão mal. Eu digo, vamos ajudar. Aí vou lá, falo com a pessoa. Conversei com a pessoa, bati um papo, a pessoa veio para cá. Fez o primeiro dia de tratamento, se achou fantástica. Porque fica. Primeiro, o indivíduo chegar aqui, numa segunda-feira, primeiro ele conversa com o Dejan, na quarta-feira. Já é um banho, né? Porque aí Dejan, calmo, com aquela tranquilidade dele, ele trata da alma do cara e aí encaminha. Aí encaminha para segunda-feira. Acabou que chega aqui perturbado
até dizer chega. Aí vem, recebe os fluidos positivos, as energias positivas da antessala, que é fundamental. Veja, o indivíduo chega, ele é abraçado. Veja a troca de energia positiva. Eu estou te acalmando, eu estou te dizendo, olha, você aqui é acolhido. Muitas vezes, Dejan até cita isso, né? Muitas vezes é o primeiro abraço que você recebe de muito tempo. Às vezes nunca recebeu um abraço. Aí o cara chega e recebe um abraço, aí é tratado com carinho, entra, aí recebe estímulo, motivação, entra nas salas de passe, né? Nas salas, nas macas curadoras, ele já está sintonizado lá. Lógico, a gente faz isso para ele sintonizar. Ele tem que entrar na vibração positiva lá, para poder fazer efeito de cá. Ele tem que harmonizar, ele entra harmonizado. Recebe mais transferência e transfusão de energia. Ele recebe uma transfusão de energia nos chakras que são necessários para que ele se recupere, porque ele, ao conversar com o Dejan descobriu quais são os chakras que são necessários ele receber esse fluxo, essa energia, essa emanação magnética. Se aplicou, passa. Às vezes o médium nem foi informado, mas ele é tão bom e recebe tantas informações do plano espiritual que ele imediatamente ele se direciona ao ponto do chakra onde o indivíduo está necessitando e passa a mão ali e transfere a energia. Bom, aí o indivíduo pegou a energia todinha, né? Ele sai daqui um super-homem, doutora. Mas aí, eis que o indivíduo bota o pé lá fora. E eu achei engraçado que na aula passada de magnetização foi a prática, Dejan disse, bota a aula lá fora, bota o pé lá fora, e parou na garagem do outro. O caba da casa tá brabo com ele. Aí discute com ele, ele manda o cara não sei para onde. Cadê a energia? Só na saída ele perde a energia todo dia. Ou então ele vai-se embora para casa. E aí, em casa, ele liga essas notícias maravilhosas que estão acontecendo por aí. Ódio puro. Só guerra, só... Minha gente, nem o dia que você... Primeira coisa, se você chegar aqui, crie um ambiente propício para quando você saia e pelo menos por 24 horas você mantenha sua energia positiva. Mas não, você sai para destruir sua energia. Você acha que é tão super-homem, que é capaz de suportar o bombardeio de energias negativas em você. Você está frágil, você nem começou. Outros acham que vir aqui todas as segundas-feiras é o suficiente para melhorar a vida dele completamente. Não é. Ou ele tem uma melhora interna, ou ele entra no propósito dele, na programação, no projeto dele, ou então não vai. Desculpa, parece que eu sou pessimista, né, falando isso. Mas não é não, gente. Eu tô falando a realidade. Eu estaria aqui mentindo sobre... Olha, você vai lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. E quando você sair de lá, meu filho, você sai curado de tudo. Depressão, dor no dente, calo, encravada, tudo. Você melhora de tudo. Isso é mistificação. Não é isso que a gente coloca aqui como princípio. Nós somos uma casa séria, nós estamos aqui para realmente melhorar o ser humano. Nós estamos aqui para conceituar, é muito mais profundo do que um passe. É muito mais profundo do que isso tudo. A gente quer libertar consciências. Essa é a nossa função. Eu quero que você se mude, se modifique. Construa uma mentalidade próspera, diferente, inovadora, construtiva.
cheia de energias positivas para doar para as pessoas, para passar para o mundo, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus. Assim você mantém a energia que você recebe aqui. Aí você vem na segunda, recebe a transfusão de energia, você continua com ela. Porque os bons espíritos, porque é o seguinte, o obsessor é assim. O obsessor, quando chega aqui, ele topa ali no portão e fica. Porque existe uma barreira natural. Mas ele fica e espera. E ele espera para ver se você sai daqui um pouquinho modificado. Se você sair, a sintonia dele não bate com a sua mais. Ele já vai se sentir desconfortável. E esse cara tá bonzinho demais pro meu gosto. E aí ele vai se afastando de você, aos poucos, porque não é assim não, né? O buraco é mais embaixo, entendeu? Então quer dizer, não é assim desse jeito não, as coisas acontecem paulatinamente, vagarosamente, mas acontecem. Então você sai daqui, aí começa a vibrar positivamente, começa a agir diferente, começa a mostrar que tem um potencial a dar, começa a fazer mais do que se espera de você. Eu vi um outro exemplo magnífico. Diz que existe piada, tem piada espírita, vocês sabem disso, né? Tem piada espírita, existe piada espírita. Diz que 2 palestrantes desencarnaram ao mesmo tempo, numa virada de carro, num acidente de carro, desencarnaram os dois. Chegaram lá em cima, no plano espiritual, não lá em cima no céu, né? A gente diz lá em cima. Mas no nosso lar, na porta do nosso lar. E aí já foram se metendo, né? Para poder entrar. A gente descolado, muito tempo de espiritismo. Oxe, na hora que eu chegar lá, eu já entro. Aí, tchau. Quem estava lá? Clarencio, aquele do Ministério da Regeneração, já na porta esperando ele. Ela disse, e aí? Ele disse, não me conhece não? Ah, conheço vocês dois. Ele disse, opa, a gente já está na fita, né? Vamos entrar. Ele disse, não é assim não, pega a fila está lá atrás. Ele disse, qual é o critério? O mais eloquente deles, né? Disse, qual é o critério? Ele disse, não, o critério é a caridade, é o se doar. E aqui todo mundo tem seus débitos, viu? Aqui ninguém é perfeito não. Aí o palestrante disse, você está na fila errada. Porque olha, eu vou lhe dizer, as caridades como espírita que eu já fiz, e tu também, né? O outro disse, oxe, estou topado de caridade, eu nunca vi tanta caridade. Já estou dentro de nosso lar. Aí nisso uma velhinha olhou para eles assim, né? Curiosa, ficou olhando. Aí ele olhou para a velhinha assim, um dos palestrantes. E a senhora? Como é o nome da senhora? Lá na terra me chamavam de Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, será que eles estavam na concorrência fraca? A gente está com uma concorrência como essa, gente. Olha, minha gente, ninguém pensa que está, sabe, com a bola cheia, não. Todo mundo está com débito, todo mundo tem seus débitos. Só que aí eu procuro me melhorar. E qual é a melhora? É eu dar muito mais do que se espera de mim. A caridade não é dar só o que a gente que está sobrando em nós, não. É dar além do que nós podemos dar. Muito mais do que nós podemos dar. É de perguntar a você, se tu vai de novo, vou quantas vezes precisarem de mim. Vou até me esgotar. Trabalho o dia todo, vou. Não deixe não de ir. Mas tu vai arrumar mal. Arrumo. Porque eu preciso. Eu necessito de trabalho, eu preciso fazer muito mais. Eu posso fazer mais, eu sei que eu posso. Se eu sei que eu posso, eu vou fazer. Veja, ninguém está te julgando. As outras pessoas até vão dizer, eita, tu está fazendo muito. Mas você sabe que não está fazendo muito. É sua consciência. Você pode enganar todo mundo.
mas a você mesmo você não engana. Você sabe quem você é. Então eu sei quem sou. Então eu preciso de muito mais. Eu já fiz muito. Preciso de muito mais. A gente escuta muito assim, que é verdade, né? Mais uma responsabilidade, mas estás achando pouca responsabilidade. Pois é. Exatamente. Mas eu preciso, viu, gente? Eu mesmo preciso. Quanto mais melhor para mim. Eu vou arrumando um, aí depois vou arrumando outro, aí Dejan chega para mim e diz: oxe, outra? Eu digo: outra, pode botar. Hoje ele já veio com outra, vai vir. Olha, terça-feira você tem que estar junto lá, não sei o que. Tô junto. Tem que ser, bicho. Veio para mim. Veja, se veio para mim, por que é que eu vou negar? Gente, se veio é porque eu posso. Eu já vi uma Entendeu? Oi, Ricardo. Vou interromper. Pois não, velho. Eu vou lhe interromper. Fica à vontade. Quanto mais a gente faz de boa vontade, de boa vontade, é onde a gente mais vai chegar. Por aí, Cristiano. Madre Teresa de Calcutá, ela só foi apenas uma de muitas. Foi. E foi um espírito excelente. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Só seguindo aqui para a gente. Por que a doutrina espírita amplia o conceito de conhecimento? Por que a doutrina espírita é fantástica, é maravilhosa? Minha gente, eu não sou fanático. Muita gente vai pensar aí na internet: esse cara é fanático. Esse cabo é doido. Não, é porque a doutrina espírita é esclarecedora mesmo. Ela amplia o conceito de conhecimento. Por quê? Veja só. O conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. A evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência. Por que o conhecimento é tão importante? Porque a doutrina espírita fala dentro de você. Não é externo, não. Ela não te promete que você vai para o céu, não. Ela te promete que se você se conscientizar, você vai se sentir bem. Porque é tua consciência que manda em você. Um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vulgo Allan Kardec, no ano de 1857, chamou de espiritismo a doutrina dos espíritos. Essa doutrina é consoladora por quê? Porque ela é puro conhecimento da consciência do propósito. Está vendo o tema? Como o tema rende. É um tema danado de bom, rapaz. Estou dizendo a você, é tema bom. Então vamos lá, o conhecimento é progressivo, o que significa, em última análise, que se enriquece de experiências do passado e aquisições do presente. Em cada época se aplicam reflexões novas ou se aduzem elementos renovadores. É o enriquecimento de etapa em etapa. Veja, cada coisa que a gente está aprendendo do Espiritismo é assim. E tem mais. Livro dos Espíritos. Divaldo disse que já leu umas 20 vezes. Eu não cheguei perto dele não, mas eu já li umas 4 vezes, eu acho que umas 5 vezes. Mas aqui lê demais. E eu preciso ler de novo, porque eu acho que eu estou desatualizado. Eu preciso ler de novo. Porque a cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa diferente. E é fantástico, porque depende do momento em que você está vivendo na sua vida. Aí você descobre um detalhe diferente, uma coisa, uma pergunta que está sendo mais importante naquele momento, que você passou por cima. Afinal de contas, são muitas perguntas e respostas. E ali você pode se perder em alguma. E naquele momento da vida, você não estava tão concentrado para poder compreender de forma inteira aquilo lá. Aí você está num outro momento da sua vida, quando lê, você diz: eita, é isso que ele quis dizer. Foi isso, compreendi profundamente. Você tinha entendido, mas você não tinha entendido a complexa questão, o processo advindo daquela pergunta.
né? A complexidade da estrutura da pergunta e da resposta que foi dada. Tá certo? Por isso que Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, veja, do fantástico Pestalozzi, um pedagogo maravilhoso. O Allan Kardec foi um cientista, gente. Ele codificou de forma científica. Veja o processo, só para vocês terem uma ideia. O conhecimento espírita construir o repositório de sabedorias que ampara o indivíduo e o impulsiona montanha acima no rumo dos acumes, né? Que foi Divaldo Pereira Franco em Loucuras e Obsessão. E aí, deixa eu só mostrar para vocês aqui, porque está avançada a hora. Eu quero mostrar para vocês aqui o que Kardec fez, né, para poder codificar a doutrina. Primeiro, ele observou. Foi quando ele começou a observar as mesas girantes e tal, os fenômenos começaram a acontecer, as coisas começaram a surgir, ele começou a prestar atenção. Depois, ele registrou as observações dele. É assim que se trabalha cientificamente. Depois, ele comparou os dados. Isso é verdadeiro, isso é falso, isso dá, isso não dá? Será que isso combina com isso? Será que é assim que funciona assado? Ele comparou os dados. Depois ele analisou tudo que ele tinha colocado ali. Sistematizou. E depois concluiu o processo montando a doutrina dos espíritos. E fez a publicação de todo o resultado. Então, não foi assim, pensar e vamos publicar a toque de caixa, como muita gente faz por aí. Tem muita gente que pega e joga a ideia no mundo sem fazer pesquisa, sem entender como funciona. Existe um método científico para se chegar ao entendimento da vida, do ser, do destino, do propósito. Porque a pergunta é muito séria. Por que eu estou aqui, gente? Por que é que eu estou nessa terra? Por que eu sofro o que sofro? Por que eu tenho que vencer os meus maiores pendores todos os dias? Por que eu preciso me concentrar no bem? Porque para mim é uma batalha. Não sei para vocês, mas para mim é uma batalha. Todo dia é uma batalha. Boa, mas é. Gente, é uma batalha. Porque não pensa assim, não, é fulano de tal tem uma vida fácil. Não tem esse ser humano que tem a vida fácil. A gente está num mundo de expiação e provas. Se estou num mundo de expiação e provas, se estou vivendo essa psicosfera, eu não posso estar de uma forma muito tranquila aqui. É uma tempestade de ideias e energias, positivas e negativas, e muito mais negativas. Então, por que vibrar positivamente? É porque diante de tantas coisas horríveis que acontecem, eu preciso vibrar positivamente. Eu não posso abrir mão do meu otimismo. Eu não posso abrir mão da minha condição de ser humano para frente. Eu quero chegar lá. Eu não sei vocês, mas eu quero chegar. Eu quero ir para nosso lar e entrar na fila e ser aceito por Clarencio. Clarencio precisa me aceitar lá. Clarencio me ajeita aí, vai lá, né? Porque, sinceramente, eu preciso chegar lá. Né? Eu preciso chegar lá. Vai lá, cuidado para não topar. Viu? Então, Clarencio precisa me aceitar, gente. Eu tenho sempre na cabeça o seguinte: a vida ela tem essa característica maravilhosa, que é de batalha e de recompensa. Todas as vezes que eu batalho muito e que eu venço o desafio, a recompensa é me sentir bem. Tem dois caminhos, né? Ou você tenta aprender com suas escolhas, ou fica se lamentando. Pois é, exatamente. E eu acho que não é o caminho. Hoje... Cada situação, da forma de falar que você está passando, mas uma evolução você vai tendo. Isso, exatamente isso. Isso é um dos objetivos também
Um dos objetivos grandiosos da doutrina espírita é a evolução, é o aprendizado, é a constante vontade de melhorar. Eu não posso parar. Por que eu não posso parar? É feito bicicleta, se parar cai. Entendeu? Você não para. Pronto, aquele exemplo é fantástico. Eu não posso. É recirculado do conhecimento. Não é só o conhecimento, é a força, é a vontade, é o estímulo. E por que é que eu só quero vibrar positivamente? Ultimamente a gente tem visto coisas terríveis, né? Nós estamos passando por uma fase horrorosa na política brasileira, nós temos visto aí coisas, né? Então tem ditas e desditas, pessoas que dizem uma coisa, outras dizem outra, aí discutem, pessoas que são muito amigas, que eram muito amigas a vida toda, se separando, entrando em atrito por conta de política, por conta de discussão boba, entendeu? Por pessoas que não merecem a nossa discussão, nem a nossa atenção, porque não merecem, porque na verdade quem faz as coisas desse jeito, né, não considera a população. Então, poxa, tanto de um lado quanto do outro, não existe verdade absoluta, nem existe motivo para estar se atritando. Mas nós estamos nos atritando, nós estamos numa fase muito difícil. Então, por que discutir, gente? Por que discutir se eu tenho o meu ponto de vista? Tenho. Eu tenho minha forma de pensar? Tenho. Mas para que me atritar? Para que entrar em choque? Eu não entro em choque, eu fico na minha, eu fico calmo, eu fico tranquilo. É muito melhor ficar tranquilo do que entrar em choque, percebe? Então vamos vibrar positivamente, vamos criar uma atmosfera positiva no mundo. O mundo precisa de boas vibrações. Essa semana eu gravei um vídeo logo de manhã, porque eu tenho uns sonhos, não só sou eu, mas eu acho que todo mundo aqui sonha, e significa que você foi para a erraticidade, você foi para a espiritualidade. Todas as vezes que você dorme, você morre. É uma morte em vida, né? Então você saiu do corpo, você está ligado com o fio prata, mas você saiu do corpo, né? Então você tem contato com os espíritos lá fora. E eu vi claramente, eu sempre tenho esses encontros, e eu sempre vou para palestras, né? Eu tenho essa coisa boa de ir para palestras, eu vou para aprender, sempre eu estou do lado aprender. E eu vi o palestrante falando, lógico que eu me lembro só de trechinhos, né? Mas eu sempre me lembro dos trechos das coisas importantes. Ele falando da psicosfera do mundo como um todo. Nós temos uma guerra na Síria que vem se arrastando há quase 10 anos. Nós temos mais países como a Venezuela, que anda num problema seríssimo, e nós estamos passando pela consequência disso tudo com os refugiados, e que nós temos que atendê-los. Nós temos os refugiados de todas essas guerras lá no mundo árabe. Nós temos toda uma estrutura que está desabando, que a gente pensa que está desabando. Nós temos toda uma estrutura familiar, nós temos todo um problema político, nós temos todo um problema. São vários problemas. Então veja, eu vou capitalizar nos problemas? Não. Na mensagem, o Espírito foi muito claro. Eu preciso pensar na solução. E a solução é doar, amar, vibrar positivamente, estar perto do outro para ajudar, não correr das suas responsabilidades e cumprir com a sua programação espiritual. Gente, um beijo no coração de vocês, foi muito bom estar com vocês aqui, foi fantástica a palestra, muito bom essa troca com vocês, e com vocês aí da internet também. Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu, até a próxima.